Diga glória a Deus. Os vencedores digam amém. Vamos sentar em nome dele, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Dê uma boa noite para quem está próximo a você, como normalmente a gente faz. O pessoal de casa também, sejam bem-vindos. Esse é o culto dos vitoriosos, dos vencedores, amém? E Deus hoje quer lhe abençoar um pouquinho mais. Eu espero que você abra o seu coração para receber tudo aquilo que Deus pretende fazer nesse lugar. O coração se abre, o entendimento é com Deus. Com a ajuda do Senhor, o entendimento nosso também vai se abrir e Deus vai alcançar o nosso coração, amém? Quantos estão alegres de estar na casa de Deus aqui essa noite? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21. Crônicas é Antigo Testamento. 1 Crônicas 21. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Já achou, né? Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamento, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, e os 39 livros então do Velho Testamento. Vamos para o Novo agora? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse, amém. Toda vez que a gente canta aqui, o coral vai aumentando, né, pessoal? Glória a Deus, amém. De vez em quando a gente tem dificuldade de achar para respirar, para emendar um livro no outro, né? Quem encontrou já o 1 Crônicas aqui, diga amém. Muito bem, eu quero começar lendo aqui com vocês dois versículos, o 23 e o 24. Então, versículo 23 e 24. E aí, qualquer coisa você pode acompanhar no telão aqui também. Diz assim: Então disse Ornã a Davi: Toma para ti e faça o rei, meu senhor, dela o que bem parecer aos teus olhos. Eis que eu dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para oferta de manjares. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Vamos repetir essa última frase: para que não ofereça holocausto sem custo, sem valor. Então fecha os olhos sentado mesmo. Deus, estamos diante da tua palavra, e que chance, Deus, que oportunidade o Senhor hoje está nos dando para crescer, para entender a tua vontade. Meu Deus, abra os olhos do nosso entendimento, que queremos ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Revela-nos, ó Deus, o teu querer, a tua vontade, e Deus, venha, Senhor, com teu braço forte nos iluminar aqui esta noite. Diga: Senhor Deus, eu preciso muito ouvir a tua voz. Fala comigo, Deus, através da tua palavra. E os que creem nisso digam amém e obrigado, Jesus. Fala para o seu vizinho: ó, Deus vai tratar bastante com você hoje. Deus vai falar muito com você aqui essa noite. Eu tenho aqui uma palavra que é certo, eu não estou chutando, estou te falando com autoridade. Aumenta só um pouquinho o retorno para mim. Eu estou te falando com toda a autoridade.
Deus vai tratar com você. Tenho pedido ajuda a Deus, o Espírito Santo, para poder aqui, minha intenção não é ofender ninguém, não é colocar um fardo sobre as suas costas, mas eu tenho uma palavra, quero dividir essa palavra com você. Eu estou aqui antes te preparando para o recado, amando do próprio Deus. Por quê? Porque ontem eu já estava definido. Eu só ia usar um texto que vou usar lá no final. Vai ficar meio confuso agora, mas no final você vai entender tudo. Quando chegar o recado de hoje mesmo, eu vou te avisar. Isso aqui é a palavra de hoje. Mas até lá a gente vai dar assim, não é enrolada não, está amarrado em nome de Jesus. Mas a gente vai entender primeiro algumas coisas que precisam ser entendidas antes, para você poder tomar a decisão depois. Eu quero falar um pouquinho sobre dando valor àquilo que Deus te deu. Fala aí para a pessoa que está pertinho de você, você precisa valorizar o que Deus te deu. Você valoriza o que você tem? Vamos falar mais alto. Você valoriza o que você tem ou não? Ou a grama do vizinho é sempre mais verde? Já ouviu essa ou não? Parece que o carro dele é a marca, o mesmo ano, o mesmo carro, aí entra no do outro, assim, mas esse aqui, sei lá, parece que é diferente, parece que é mais gostoso, não faz barulho, e o meu eu entro, tem gente que sempre enxerga com olhos melhores o que é dos outros, e esquece de valorizar o que é seu, esquece de dar valor àquilo que possui, esquece de defender aquilo que Deus te deu. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre dando valor àquilo que Deus nos deu, aquilo que é nosso. Amém? E aí eu vou usar um texto com a permissão de vocês, ainda preparando aqui o seu coração, que é esse que nós lemos, o capítulo 21, versículos 23 e 24, diz respeito a um momento em que Davi não está muito bem com Deus. Porque nesse texto, se você ler o versículo 1 do capítulo mesmo 21, olha o que diz aqui, ó. Então Satanás se levantou contra Israel. Isso aqui no Antigo Testamento é muito difícil você encontrar uma ação tão clara do diabo no Antigo Testamento. E a Bíblia aqui ela é muito clara. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. O que o Davi fez que Deus não gostou? O Davi numerou, fez uma contagem, hoje a gente chamaria de censo. Ele contou quantas pessoas, como é que estava o reino, o reinado dele. E isso Deus havia proibido, Deus havia dito de uma forma muito clara, expressa, não quero que você faça. E o Davi mesmo assim fez, contou, numerou. Isso aborreceu o coração de Deus, porque eu confesso a vocês que quando eu comecei na igreja, eu li esse texto, não me parece uma coisa tão absurda, ele numerou, parece que tem coisa tão mais séria, para Deus se preocupar, mas isso deixou Deus aborrecido, porque era como se Davi estivesse dizendo, a Deus, a minha confiança está no número, nos números do meu exército, nos números do meu reinado. E Davi não era disso. Davi sempre foi para uma batalha, desde pequeno, contra Golias, por exemplo, confiando no Senhor. E essa decisão de Davi trouxe aborrecimento a Deus e trouxe aborrecimento também para Davi. E Deus, com a permissão de Deus, Davi enfrentou algumas situações terríveis. Então aí o versículo 23 e 24, põe lá no 23, que foi o texto que a gente começou lendo, ainda estou te preparando para o recado. E aí no versículo 23, o Davi, ele decide oferecer um holocausto a Deus. É uma palavra no Antigo Testamento, você vai encontrar como um sacrifício, uma oferta, que nesse caso específico era uma oferta para ser perdoado. O Davi estava querendo se consertar com Deus. Ele procura um homem chamado Ornã, e vai até Ornã com uma lista de compras. A lista de compras é por minha conta, não está bem assim aí, mas é só para você entender. Ele tem uma lista de coisas que ele precisa comprar para oferecer o holocausto e ser perdoado. O Antigo Testamento era assim. Então ele chega diante do Ornã e diz, olha, eu preciso disso, disso,
disso. E o Ornã, eu creio que assim como eu, acho que até eu faria a mesma coisa no lugar dele, quando vê o rei Davi fazendo um pedido para ele, o Ornã não tem outra decisão, senão a de dizer: rei, tudo que o senhor quiser, pode levar, eu providencio, boi, lenha, qualquer coisa, o que o senhor precisar, eu dou para o senhor. É o que está escrito no 23, vamos conferir? Então disse Ornã a Davi: toma para ti, faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos teus olhos, eu te dou os bois para o holocausto. Olha isso aqui é doação forte, irmão. Bois no plural, não é assim, ó, leva o meu gato, te dou bois, que mais que eu te dou? Trilhos para lenha, que mais? Trigo para oferta de alimentos. Aí ele termina dizendo assim: tudo dou. Está escondido aqui na frase, ó, de graça. Não é bom? Você gosta desse preço ou não? Tem gente aí fora que diz assim: de graça, até injeção na testa. Você já ouviu isso? Está amarrado, né? De graça, eu topo qualquer coisa, é o que a pessoa está querendo dizer. Ora, o Davi, rei, se eu estou precisando desse material, a postura do Ornã, pode levar, dou bois, lenha, eu dou trilha, eu dou trigo, tudo que o senhor quiser, pode levar de graça. Eu tenho certeza que no lugar de Davi, muitos aqui disseram: puxa vida, não precisava, e já ia levando. Mas o Davi era um homem de Deus, e ele tinha um entendimento da parte de Deus. Olha a resposta de Davi no 24. Disse o rei Davi a Ornã: não, de graça eu não quero. Meu Deus do céu, é tão difícil ouvir uma frase dessa, né? De graça eu não quero. Por quê, rapaz? Antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Tem uma tradução, eu acho ela até interessante, talvez mais interessante que essa: não vou oferecer algo a Deus que não me custe nada. Eu não vou oferecer ao Senhor algo sem valor. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre valorizando o que você tem. Eu quero adiantar a vocês que vou trabalhar durante toda essa palavra, essa mensagem, essa ministração, com a regra. O que eu quero dizer com isso? Eu entendo que toda a regra tem lá a sua exceção. Então, eu compreendo que talvez alguém aqui pense diferente, entenda diferente, tenha um exemplo, às vezes até prático, diferente. Glória a Deus. Mas para eu poder tratar com a maioria aqui, eu vou falar da regra. Então, olhando para mim, qual é a regra? A regra é que o ser humano valoriza aquilo que lhe custou alguma coisa. Nós temos a tendência de valorizar mais aquilo que nos custou mais. Eu não estou falando necessariamente de dinheiro. Você quer ver um exemplo? A pessoa que trabalha de dia, estou criando agora o exemplo, trabalha de dia, estuda à noite, e aí ela tem um alvo, ela tem um objetivo, ela quer prestar um concurso, ela quer atingir uma determinada carreira, quem sabe pública, e ali ela então, depois que sai ainda dos estudos, ela sozinha de madrugada, olha, dorme em cima do livro. Tem gente que dorme 2, 3 horas na madrugada, presta a prova, não passa, presta outra, 1 ano, 2, 5, 10 anos, e ela atinge o tão sonhado objetivo. Ela vai valorizar a posição dela? O cargo que ela atingiu? É evidente que sim. Por quê? Olhando para mim, porque lhe custou. Só ela e Deus sabe o que ela passou, o preço, não necessariamente financeiro também,
Mas está dando para entender, né? Não estou falando do dinheiro em si, eu estou falando do esforço, do custo, do empenho, do valor, do quanto aquilo para ela vale. E é do ser humano, e agora eu quero que você grave isso, porque tem a ver com a mensagem de hoje, que daqui a pouco eu vou pregar. É do ser humano lutar e defender aquilo que para nós é importante. E o que para a gente é importante? O que tem valor. Eu faço assim, mas eu não estou falando só de dinheiro, tá? Então vou repetir, é do ser humano defender aquilo que para nós é importante. E o que para o ser humano é importante? Aquilo que para nós tem valor. E em regra, o que para nós tem valor? Aquilo que nos custou alguma coisa. Você percebe que eu estou trabalhando com a regra. Pastor, tem exceção? Tem. Abra lá em Atos 12, ainda estamos na fase da preparação. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 12. Vou ler esse texto, é uma história conhecida de alguns, mas não se deixe enganar, ainda estamos falando de valores. Atos capítulo 12, versículo 1, versículo 1. Gente, vamos com calma, né? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Pronto, que bom. Vamos continuar. Atos 12, 1 diz assim, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. Aqui ele está fazendo o papel do inimigo, o rei Herodes. Estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja, povo de Deus. E conseguiu, olha o 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Rei Herodes está fazendo o papel do inimigo, usado mesmo pelo inimigo, está perseguindo o povo de Deus, mata o Tiago, que era irmão de João, à espada. Ninguém se levanta, pelo contrário, os judeus até gostaram. Ele viu que isso até agradou os judeus, mandou prender o Pedro. E é óbvio que era a mesma intenção com Pedro. Fazer o que com Pedro? Matar também o Pedro. Só que uma grande festa religiosa estava acontecendo, que a Bíblia aqui chama de os asmos. Hoje nós conhecemos como a festa da Páscoa. E nessa ocasião, ninguém podia ser executado. Então Herodes mandou prender para matar no outro dia. A situação era essa. Aí o versículo 4 diz que, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, depois da festa. Agora vamos ler os 5 juntos? Pedro, pois, era guardado na prisão. Agora, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diga a glória a Deus. Muito bem, a igreja acordou e a igreja orou pelo Pedro. A maioria aqui, quem sabe, já ouviu a história. Quem já ouviu essa história já? Então a igreja orou pelo Pedro e a oração resolveu? Resolveu. E Deus livrou Pedro? Livrou. Depois você pode até continuar lendo. Deus enviou um anjo. Foi um grande milagre, uma coisa diferente. O anjo veio e mesmo com tantos guardas ali cercando Pedro, tocou no Pedro, acordou Pedro, as cadeias caíram, os grilhões, as correntes, as portas se abriram e Deus livrou o Pedro. Diga glória a Deus. Mas eu não quero falar do Pedro. Eu amo Pedro, hein? Gosto muito do Pedro. Mas eu também amo o Tiago. Você entendeu o que eu acabei de falar? Eu não estou falando apenas da pessoa. Vamos trazer para a palavra de hoje. Hoje Deus quer nos ensinar a valorizar até aquilo que pode parecer pequeno. Pode parecer que não tem tanta importância. Mas mais do que isso, sabe qual é a lição que fica do texto? Você já deve ter ouvido isso aí fora. Tem gente que só dá valor às coisas, me ajuda a pregar, depois
que perde. Eu seria um grande responsável se eu chegasse aqui e dissesse: gente, a igreja orou pelo Pedro porque a igreja via valor em Pedro, mas escondido na frase estaria: a igreja não orou pelo Tiago porque não viu valor no Tiago. Mas a igreja amava Tiago? Claro que sim. Claro, eu não tenho dúvida disso, seria irresponsabilidade minha. A igreja não amava Tiago, não amava sim. Mas a igreja dormiu, cochilou. Satanás, eu não sei se é uma ação maligna, diabólica, ou a igreja, me perdoa a expressão, bobeou, mas às vezes acontece conosco, pessoal. Se é uma ação maligna, ou se às vezes a gente dorme, quando acorda, meu Deus do céu, Tiago partiu. Tiago pode não ser necessariamente uma pessoa. Às vezes era um cargo que você tinha, um emprego, uma empresa, pode ser um bem, pode ser uma posição, pode ser uma chamada, pode ser um ministério, uma função que você desenvolvia em determinado lugar, um relacionamento, e você achava, não é tão importante, mas quando o Tiago parte, você diz, meu Deus, era importante, e eu não sabia, eu não reparei, eu não prestei atenção, e hoje, entendendo que em regra, nós só lutamos de verdade por aquilo que valorizamos, antes de chegar aqui e desafiar você a lutar por aquilo que Deus te deu, eu preciso conseguir, e eu não tenho condição disso, é Deus que faz isso, mas eu preciso, com a ajuda de Deus, fazer com que você enxergue que o que você tem é valioso. Seja o Pedrão, está entendendo que eu não estou falando da pessoa, ou seja, o Tiaguinho, seja as grandes conquistas, aquilo que você tem por, ou seja, os detalhes que Deus tem te proporcionado conquistar. Você quer ver? Respira fundo aí onde você está. Não é aula de yoga não, tá? Respirou? Checa o irmão do lado aí para ver se está tudo bem, senão a gente faz a correria, né? Tranquilo? Só por conta disso você já tem que ser grato a Deus. Mas há, pessoal, no nosso meio, uma ação que, numa quarta-feira aqui, eu chamei de, não sei se quem lembra dessa mensagem, a síndrome de Ana. Deixa eu te explicar melhor o que eu quero dizer com isso. A Ana foi um personagem lá de 1 Samuel capítulo 1, uma mulher casada com um homem chamado Eucana, que na época tinha uma outra mulher também, chamada Penina. Quantos conhecem essa história, já ouviram falar dessa história? Muito bem, a Ana não tinha filhos, e a tal da Penina tinha, então as duas não se entendiam. Uma ficava brigando com a outra, eu tenho filho, você não tem, e brigando, zombando, irritando Ana, e funcionava, porque Ana ficava chateada, nervosa, deprimida, não comia, o sono fugia, ela entrava na pilha, como diz um colega meu, ela entrava na pilha, no jogo da Penina. Mas o que eu entendo aqui também do texto, como síndrome de Ana, é que a Ana estava focada demais para aquilo que ela não tinha, para aquilo que lhe faltava. O que faltava para Ana? Um filho. E o que falta para você? Pastor, falta tanta coisa. Interessante, irmão, é que eu descobri que quem procura, como é que é? Quem procura? E se você procurar falta na sua vida, você vai achar. Agora você pode tomar a decisão ou de ser grato a Deus por aquilo que você tem, ou viver uma vida de ingratidão, remorso, oração apertada, tristeza por aquilo que te falta. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Porque se você ler o mesmo texto de Ana, o texto é muito claro em afirmar que o Eucana, marido dela, a amava mais do que qualquer outra pessoa. Eu não estou dizendo com isso que você não tem que perseguir as faltas, que você não tem que orar e buscar realizar os seus desejos ou aquilo que para você ainda tem falta. Não, lute, Deus é com você.
mas sem se esquecer, sem deixar de valorizar aquilo que você já tem, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já te deu. Quem está entendendo isso, diga amém. Coloca só aqui para a gente Filipenses 4:11, só no telão para a gente andar mais rápido. Filipenses 4:11, vamos ler juntos? Não digo isto como por necessidade. Olha o que ele vai falar agora, igreja. Porque já aprendi. Gosto dessa palavra. Diga, aprendi. Aqui está escondido o seguinte: ninguém nasce sabendo. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa aprender ao longo do tempo. Aprender o quê? A contentar-me com o que eu terei. É isso? Com o que Deus vai me dar. Então, às vezes na igreja a gente enfatiza muito o que Deus vai fazer. E Deus vai fazer mesmo, irmão. Deus vai te dar, você vai alcançar, você vai vencer, você vai atingir, você vai abraçar, você vai, aleluia! Mas tem muita coisa que você já atingiu, já chegou, já abraçou, já venceu. E aí nós corremos o risco de esquecer, de estarmos contentes por aquilo que já temos, e sempre estar insatisfeito por aquilo que ainda não temos. E esse é um problema. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: eu aprendi a estar contente com o que eu tenho. Você pode falar para o seu vizinho: dê valor ao que você tem. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver assim de bem com a vida hoje, você vai ouvir isso legal. Você vai dizer amém, dá valor mesmo, em nome de Jesus. Agora, se você estiver meio atravessado hoje, você fica meio atravessado ou não? Não, tudo bem, pode, não precisa falar. Mas se você estiver meio atravessado, você vai ouvir isso e na sua mente você vai dizer assim: eu não tenho nada. Ficar feliz com o quê? O que eu tenho para estar feliz? Eu estou aqui agora mesmo, a vontade de ir embora. Feliz por quê? A risada do quê? É porque você não está legal. E normalmente isso acontece quando a nossa visão ela não está ajustada com a palavra de Deus. Mas acontece. Pode parecer engraçado, divertido, mas acontece. E tem gente aqui com a visão desajustada, desalinhada. Porque nós começamos a inverter e Satanás já faz de tudo para bagunçar a nossa visão. E a gente inverte ordem de valores do que é mais importante com aquilo que é menos importante. E a nossa visão fica tão bagunçada, e é de propósito que Satanás faz isso. Por quê? O que nós começamos a afirmar aqui no início da mensagem? A tendência do ser humano é lutar, é brigar, é defender aquilo que a gente valoriza. E se você não vê valor, por exemplo, no seu casamento? Facilmente você vai jogar tudo fora. Porque se para você não tem valor o seu cônjuge, você abre mão dele facilmente. É como faxina pesada em casa. Faxina não, mudança. Você já mudou de casa? Residente? Pastor, meu Deus, sua vida é uma vida de mudança. Então eu vou falar para você como um especialista em mudança. Quando a gente muda, não sei como é que é lá, se você já mudou de casa, principalmente de cidade, meu Deus do céu. Primeiro, eu acho coisa que eu pensei que eu tinha perdido. Tem umas coisas que eu começo a encontrar, assim, meu Deus, aquela camisa. A gente começa a encontrar coisa que a gente achava que nem tinha mais. E normalmente a gente prepara algumas caixas, porque quando a gente muda, a gente aproveita também para levar o que para nós tem valor. Então a gente arruma uma caixa, um saco de lixo grande, e diz: olha, isso aqui tem valor, põe aqui que eu vou levar. Isso aqui não tem valor. Aí se tem alguém ajudando a gente, faz assim. Alguém diz assim: ô pastor, encontrei isso aqui, pode jogar fora? Aí vai depender de você. Você vai olhar e vai dizer: se tem valor, pode ser um papel. Às vezes é o primeiro bilhete que você recebeu do marido. Não sei, já tem gente querendo jogar fora.
Tudo é uma questão de ponto de vista. Mas se para você isso é importante, tem valor, você vai dizer, ah, pelo amor de Deus, guarda, você amassou meu bilhete, rapaz. Porque para você aquilo é importante. E por que é importante? Porque tem valor, te custou. Deus sabe o que você passou para estar junto, para conquistar. Agora, se não tem valor, como é que vai ser a sua reação? Isso aí, põe aí no saco de lixo, ou põe no saco da doação. Isso aqui a gente vai dar. E a gente faz assim. Não é diferente no espiritual e na vida prática. Nós temos uma tendência, repito a frase, me perdoe ser repetitivo, de lutar por aquilo que para nós tem valor, é importante. O que é importante? É o que tem valor. E em regra, o que para a gente tem valor? Aquilo que nos custou alguma coisa. Eu digo em regra, porque já disse aqui a vocês, que infelizmente, às vezes nós descobrimos tarde algumas coisas que tinham valor para a gente. Como foi o caso do Tiago. Perderam o Tiago, vamos orar pelo Pedro. Mas por que eles não gostavam do Tiago? Lógico que eles gostavam, lógico que eles amavam o Tiago, mas perderam o Tiago. E hoje eu venho te pedir em nome de Deus, em nome de Jesus, valorize o que Deus te deu. Por exemplo, você tem filhos, você está casado, você tem família. Domingo que vem é Dia das Mães. Nós estamos gravando, transmitindo ao vivo também. Mas vai aparecer gravado outros dias. O pessoal já fica sabendo que domingo que vem é Dia das Mães. E aí eu fico assim, meio assim, eu não sei se usa a palavra perturbado, ela é muito forte, né? Transtornado, sei lá, se muda alguma coisa. Quando a gente escuta alguém falando assim, já é domingo que vem Dia das Mães. Eu vou ligar para minha mãe. Já legal, é muito bom você ligar para sua mãe. Quando foi a última vez que você ligou para sua mãe? Foi o ano passado, no Dia das Mães. Todo Dia das Mães eu falo com a pessoa. Você sabe o que normalmente acontece com pessoas assim? A Bíblia diz que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, diz o texto, que esse é o primeiro mandamento com promessa. E você tem que aproveitar os seus pais enquanto você os tem. Você não os terá para sempre. Não me olhe assim que não é praga. É fato. E a hora de você dizer que você o ama, que você a ama, é agora. Porque depois pode ser tarde. Você pode sentir a dor da saudade, você pode sentir a dor da falta, mas há uma dor que eu não desejo a você, que é a dor do remorso. Você sabe o que isso quer dizer? Eu podia ter feito mais e não fiz. Essa eu não desejo para você. Eu quero que você saia daqui com isso no seu coração. Tudo que eu podia fazer, eu fiz, eu curti, eu amei, eu abracei. Quem tem filhos grandes aqui? Grandes, adultos, né? Adultos. Meu Deus, como tem gente aqui que tem filhos. Vou te contar uma história. Vocês sabem que os meus são pequenos, um tem 8, o outro tem 4 aninhos. Quando eu chego em casa, o de 4 anos, eu ainda dobro mais fácil. Eu chego assim, filho, vem cá, me dá um beijo. Às vezes não precisa nem pedir, ele mesmo vem me dar um beijo. Eu dou um beijo nele, a gente rola, é uma alegria. O outro já de 8 anos, filho, vem me dar um beijo. Pai. 8 anos, irmão, vai fazer 9. Eu tenho que orar em língua, bater o pé para ganhar beijo. Dá um beijo, menino. Pai, sou menino, pai. Você dá um beijo, não tem cor, o que é isso? Aí eu dou um beijo nele, sabe o que ele faz? Você acredita? Um dia desse eu fui levar ele na escola. Estou chegando perto da escola, a Camila sabe. Sabe o que ele falou para mim? Pai, me deixa na esquina mesmo. Vergonha de mim, irmão. Eu falei, eu vou te deixar aqui na porta, vou te jogar no colo, vou te rodar, beijar você, para todo mundo ver. Mas eu não sei, eu ainda sou novo. Deixa eu perguntar para aqueles que são mais experientes. A tendência é que com os anos, eles vão se afastando da gente, irmãos. Ou eu estou equivocado, gente? Eu vi um artigo, eu custo lembrar hoje, o dia todo eu estou tentando lembrar.
era um homem, pai de família com 2 filhos, e ele estava no emprego assim, trabalhando. Aí tinha até um colega de trabalho, falou assim para ele: rapaz, por que você trabalha tanto assim? Não, ele falou assim: não, eu tenho um projeto, eu estou trabalhando, já está tudo certinho, 10 anos, se eu continuar assim, eu vou ter um tempo legal de sobra e vou curtir bem a minha família. Aí o colega do trabalho falou assim para ele: mas daqui 10 anos eles não serão mais crianças. E mesmo não sendo um comentário, um episódio, ou documentário crente, evangélico, aquilo ficou no meu coração. É verdade. Qual é a hora que você tem que valorizar os filhos que você tem? Quando é que você tem que abraçar, beijar? Irmão, saiu daqui hoje, você vai dar o bote nele. Chegou em casa, você gruda, abraça, rola com ele: filho, eu te amo. Você está entendendo? Estou te falando, pode parecer engraçado, mas acredite, irmão, eu converso com pessoas mais experientes, pessoas vividas, e pessoas dizem para mim: pastor, aproveita. É ou não é, gente? Aproveita, pastor, porque passa rápido demais. Daqui a pouco, você, filhão, que é isso, meu pai? Para com isso. Chega para lá. Eu vou pular, irmão. Vai ter que me aguentar. Mas isso para mim tem valor. E o que Satanás tem tentado fazer hoje? Tentar colocar na nossa mente, ou tentar pelo menos, segundo a nossa visão, desvalorizar aquilo que nós temos. E por que o diabo se importa tanto em isso? E trabalha tanto querendo desvalorizar o que você tem? Ou que você olhe para aquilo que você tem e não veja valor? Porque a gente só luta por aquilo que para a gente é importante. Agora mesmo, irmão, agora mesmo. Se você não enxergar que o que eu estou falando aqui é importante, você vai dormir. Tudo na vida é assim, irmão. A gente só presta atenção, a gente só dá o melhor, a gente só se entrega para aquilo que para a gente acha que é importante, que tem valor. Na escola, o professor entra na sala de aula e começa a matéria, você diz: isso aí não é importante, você assina ali, você dá no pé. Isso aí não é legal, isso aí eu não gostei. A gente só é do ser humano. Eu estou falando, trabalhando com a regra. A gente luta, a gente batalha, a gente guerreia, a gente defende aquilo que para a gente tem importância. E em regra, o que tem importância? Aquilo que tem valor. E em regra, o que tem valor? Aquilo que nos custou alguma coisa. Eu lutei, eu batalhei e Deus me deu. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora eu vou te dar a palavra de hoje, lembra? Da mensagem de hoje? Abra aí a sua Bíblia no Antigo Testamento, 2 Samuel 23. Eu confesso para vocês que hoje era só isso aqui que eu ia pregar. 2 Samuel 23. A mensagem de hoje é essa. Pastor, por que você falou tudo isso? Porque ontem, antes de dormir, assim, eu recebi um puxãozinho de orelha, porque eu quero desafiar você a lutar por aquilo que Deus te deu. Amém? Diga: eu preciso lutar, defender o que Deus me deu. Só que eu entendi ontem que não adianta eu desafiar você a lutar. Luta, 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 luta. Você só vai lutar se você achar que vale a pena. Você entendeu o que eu estou te falando? Porque se você não for convencido por Deus que vale a pena, que vale a luta, que vale o preço, você abre mão. Eu vou ser muito sincero com você, irmão. É mais fácil desistir, sempre foi. Sempre foi mais fácil abrir mão. Ah, deixa para lá. A maioria das pessoas fazem isso. Porque lutar dá trabalho, gente. Defender o que Deus te deu, guardar, preservar, guerrear, dá trabalho. Só faz isso quem enxerga no objeto de luta valor. Amém? Então hoje, a mensagem de hoje é essa aqui, 2 Samuel 23, vamos ler o 11 e o 12, são esses 2 versículos só. O versículo 11 diz assim, vamos com atenção, toda atenção agora. E depois dele, Samar,
Samá é o nome aqui de um personagem, de um homem, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Pode repetir isso? O que havia ali? Um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugira de diante dos filisteus. Este, no caso Samá, pois se pôs no meio daquele pedaço de terra. O que diz aí, igreja? E o defendeu. Mais uma vez, e o defendeu. E feriu os filisteus, que eram os inimigos. E o Senhor obrou, diz aquela outra tradução, efetuou um grande livramento. Diga glória a Deus. Uma história interessante. Não sei se a sua Bíblia tem assim um subtítulo ou título. Em cima do versículo 8, a minha Bíblia está assim: os 37 valentes que Davi teve. Tem Bíblia aqui assim, não? Algumas, né? Os 37 valentes que Davi teve. Por que eu estou dizendo isso para você? Esse é um texto que diz respeito aos homens que andavam com Davi e que faziam parte do exército de Davi. Eles eram chamados de os valentes de Davi. Gente, para andar com Davi não era qualquer um, não. No Antigo Testamento, a luta, a batalha era no braço. A turminha, depois você lê o nome dos outros, e os feitos dos outros. Era um pessoal que sozinho arrebentava com o exército. Era chamado de os valentes de Davi. Aonde chegava, está vindo aí Davi, os valentes de Davi. Ah, meu Deus, a turma já, pá no pé. O pessoal era de guerra. E entre eles, o personagem que eu estou citando, o nome dele, Samá. E o texto diz, e não diz à toa, tudo na Bíblia tem um propósito, diz que esse Samá, ele tinha, o que ele tinha, gente? Um pedaço de terra. Olha que interessante, ele não tinha uma fazenda. A Bíblia diz, ele era proprietário de algumas terras. A Bíblia nem diz que ele era dono de uma terra. A Bíblia diz que ele tinha um pedaço de terra cheio de lentilhas. Pedaço. Deus deu para ele, é dele. Como se não bastasse, os filisteus vieram, os inimigos, para ocupar. O povo, diz o versículo que nós lemos aqui, o 11, o povo que estava ali com o Samá, deu no pé, fugiu, deixando o Samá na mão. Só que o que o Samá fez? Se pôs, diz o verso 12, no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Me ajudem a pregar hoje. Por que ele fez isso? Porque para ele, aquele pedaço de terra tinha valor. É bem possível que ele tenha ouvido de alguém do lado de fora: ah, pai, você vai morrer por causa de um negócio desse? Isso aí não vale nada, larga a mão disso. Como às vezes você escuta em relação ao seu casamento. Pode ouvir em relação a um projeto, pode ouvir em relação a um chamado, a um trabalho, a uma posição, a algo que Deus lhe deu. Abre mão, larga a mão, desista, deixa isso para lá. Mas se você enxerga valor naquilo que Deus te deu, ainda que seja um pedaço, ainda que os outros podem ser pouca coisa, mas se você vê valor, estou desafiando você em nome de Jesus, fincar os seus pés no pedacinho de chão que Deus te deu e defendê-lo com unhas e dentes. Não é para sair dando soco nos outros, não é isso que eu estou pregando. Espiritualmente falando, guardar, proteger, defender aquilo que Deus te deu. Mas para fazer isso você tem que amar, você tem que valorizar o que Deus te deu. Vamos melhorar isso? Deixa eu te explicar melhor. Imagine que alguém chegue assim pertinho de mim e diga assim, imagine, está amarrado em nome de Jesus, alguém diga assim para mim: pois é, pastor para mim é tudo ladrão.
bem assim na minha orelha. É evidente que eu sou pastor, eu sou cristão. Não fica pensando que está tudo na paz. Eu vou dizer, opa, espera aí, amigo. Não, porque pastor, mas eu sou pastor. Ah, é que eu estou falando de alguns. Não, espera aí. Você pode achar que essa função para você não tenha valor. Mas eu sei quanto me custou para estar aqui hoje falando de Jesus para você. Eu sei o preço que eu paguei. Se para você isso não tem valor, para mim tem. E se eu não defender o meu pedaço de terra, quem é que vai defender? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E agora eu lhe pergunto, qual é o seu pedaço? Quando a gente fala em relação a filhos, eu nem falo muito de filho, porque filho a gente já defende. E filho é um negócio interessante, pessoal. Só a gente que pode falar mal do nosso, não é assim? Não sei se só eu que tenho esse negócio comigo, mas filho é um negócio interessante. Você vira para o seu filho, você pode falar, menino, mas que cabeça dura. Aí vem alguém e diz assim, é cabeça dura mesmo, né? Ei, é meu pedacinho de chão, minha terra, pedacinho de, tem lentilha aí, isso aqui tem valor. Agora, a gente não tem muita dificuldade em relação ao filho, pelo menos de defender, porque a gente valoriza. Você sabe o que a gente tem muita dificuldade? A gente às vezes vê muita dificuldade de esposa defendendo o marido defendendo a esposa, o que é triste. Pô, mas esse seu marido é complicado. Aí a mulher diz, é complicado mesmo. Mas que Deus me deu, né? Se você não defender o que é seu, quem vai defender? Qual é a profissão sua? Ah, eu sou... Deixa eu pegar uma bem legal, político. Acho que eu exagerei, né? Vamos pegar outra então. Fala outra aí. Como é que é aquela que faz a manicure? Eu sou manicure. Aí alguém vira para você e diz assim, é manicure, tudo não presta. É igual, tá amarrado, gente que é assim, né? Mas de vez em quando a gente acha. Não presta, não sei o que. Você soube? Peraí, esse é meu pedacinho de chão. Esse é o meu pedacinho de terra. Porque só Deus e você é que sabe o que você pagou. O custo que foi para você estar aonde você está. E quem é que tem que defender o seu pedaço de terra? É você. Mas lembre-se, a gente só defende aquilo que a gente tem se a gente enxergar valor naquilo que a gente tem. Então o recado de hoje era esse. Eu tinha que chegar aqui e desafiar você. Vamos defender o que Deus te deu. Amém, glória a Deus. Eu sei que muita gente ia sair, vou defender. Mas se você não valorizar antes o que você tem, você não defende, você abre mão. Então que o Espírito Santo nos ajude a reorganizar a nossa lista de valores. Que você ore a Deus, porque eu não sou o dono da palavra final. A gente canta aquela canção que o dono da palavra final é o Senhor. Ele que vai dizer para você, olha, importante é isso, é aquilo, isso vem depois disso, e aquilo vem depois daquilo outro. Mas se você falar com Deus, Deus vai mostrar para você. E aí você, numa escala de valor dada pelo próprio Espírito de Deus, colocada, plantada no seu coração, você vai aprender a valorizar o que Deus tem te dado, ainda que seja um pequeno pedaço de terra. E se você valorizar, você vai cuidar, você vai lutar, você vai defender o Zé, a Maria, o Joãozinho, o cargo, a igreja. É a igreja que Deus... Se alguém chega para mim, é porque igreja da graça, você, peraí, meu irmão, é meu pedaço de terra. Não, porque igreja da graça, eu devo tudo que eu sou, primeiro a Deus, lógico, e a esse ministério, a pessoa do missionário R.R. Soares, pastor Jaime. Desde pedidinho, estou na igreja da graça. Eu não sei o que é outro ministério.
amo, sou suspeito de falar da Igreja da Graça, mas é o meu pedaço de terra, e eu defendo o meu pedaço de terra. E alguém vem e fala do seu pastor. Aleluia, irmão, você entendeu o recado ou não? Preciso ser mais claro. Pedacinho de terra seu, meu irmão, defende aí. É a sua igreja. Ora, se você não fizer isso pela sua igreja, quem vai fazer? Não, porque essas igrejas evangélicas, tudo não presta, e você é daqui. Aí você assim, é verdade, não presta mesmo. Mas o que é isso, irmão? Você não vê valor, não foi aqui que você encontrou Jesus, que Deus te abençoou, que Deus te alimenta, que Deus te abençoa, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus te coloca de pé, fala com você. Ora, meu irmão, não vale a sua defesa? Não vale você se colocar no meio do campo de lentilha e dizer, olha aqui, filisteu, esse campo foi Deus que me deu. Deus usou esse campo para me abençoar. Você não vai tomar o meu campo não, em nome de Jesus. Você entendeu? Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém. Ganhei um exército de defensores essa noite. Coloca a mão no seu coração, sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, pela direção que o Senhor tem nos dado e plantado no coração. Hoje estamos e fomos desafiados pelo Senhor a defender aquilo que o Senhor tem nos confiado, o Senhor tem nos dado, seja grande, seja pequeno, tenha para as pessoas lá fora valor ou não. Se para nós tem valor, se para nós é valioso, então nós defenderemos. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a cuidar daquilo que o Senhor nos deu, a abraçar e defender aquilo que o Senhor tem nos confiado. Diga muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Rei. Aleluia.